Agora, recente, rolou uma tensão com a Guiana, que teria a possibilidade ali da Venezuela, para mandar sua tropa, ter que passar pelo território brasileiro e ser lá por Roraima, né? Isso. A maior ameaça é essa? Seria esse conflito? Ou aquela ameaça de que vão tomar a Amazônia do Brasil, a selva amazônica? Como é que seria isso, né? Seria com o emprego dessa tropa ou negativo? Como é que você, como um guerreiro experiente, né, de selva, analisa a forma como nós vamos ser empregados, como é que nós vamos proteger como combatente de selva? Por favor. Olha, eu vou falar por mim, né? Eu não posso falar pelo nosso exército. Eu vou dar a minha opinião. Lembra quando eu comecei a falar? Busquemos a história. Então vamos voltar um pouquinho para trás. Quando a Alemanha ela invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, as tropas alemãs elas fizeram elas adotaram uma nova ordem da guerra naquela época, chamada, que todos conhecem, de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Então, os alemães iam uma massa é princípio de guerra, em solo, com as suas divisões Panzer. Estou falando de centenas e milhares de carros de combate blindados. E no céu, com os aviões. Sim. Aviões de guerra, aviões de caça. Sabe como é que estavam os poloneses? Adivinha? De cavalo. Os poloneses receberam os alemães a cavalo. Olha a mobilidade dos poloneses à época. Por quê? Porque pós Primeira Guerra Mundial, a cultura à época era a Guerra das Trincheiras, 1914 e 1918. Imagina um exército a cavalo recebendo um ataque frontal dos alemães. Uma máquina esmagadora. Não estou fazendo apologia, não. Só estou colocando as ideias em relação à tecnologia. Disparidade, né? A disparidade. Pois bem, vamos agora avançar no tempo. Sim. 80 anos. Observemos o que o nosso planeta evoluiu em termos de tecnologia. Em 80 anos. Quantos anos nós temos? Você tem ideia? O ser humano tem quantos anos? O ser humano moderno. Em média? Não. Ser humano moderno. 300 mil anos. O que são 300 mil anos para 80 anos? 0,8 segundos. Você concorda comigo que se a gente for analisar a evolução do ser humano, foi muito rápido? Vamos um bocadinho na aviação, puxar a brasa aqui para minha matrinchã. Santos Dumont decolou o seu 14 bis na França em 1906, certo ou não? 1906. Ele é o patrono. Em 1941 nasceu a Força Aérea Brasileira. Ora, de 1906, Santos Dumont decolando aquele teco-teco dele de pano e bambu. Em 1944, a gente está com a aeronave de caça americana. Brasileiros atravessando o Atlântico com a aeronave de caça, de 1906 para 1944, é pouco tempo demais de evolução. Então, nós devemos, primeiro, acompanhar o eixo de desenvolvimento da tecnologia mundial, sem sombra de dúvida. Eu vou derivar um bocadinho aqui. Guerra da Ucrânia e Rússia. Quando que a gente ia imaginar que os apetrechos, as aeronaves de ataque iam ser drones? Onde o sujeito ele vai guiando e coloca uma granada onde ele quer, dentro do tubo do canhão, do blindado. Baseado nisso, então, respondendo agora a sua pergunta, eu dei essa volta. Veja, a floresta amazônica, o regime das águas, o mangue lá na Ilha do Marajó, o regime de marés, ele é o mesmo de 200 anos atrás. É o mesmo. Se você montar uma operação, um treinamento, com um batalhão de infantaria de selva na Ilha do Marajó, e essa turma não conhecer o terreno, eles não andam 1 metro. Então, veja, conhecer o terreno é fundamental, é primordial. Então a floresta amazônica, diga-se de passagem, preservada,
Dê um Google lá, por gentileza. Campo de instrução do SIGS. Dê um Google lá. Pode dar um Google. Campo de instrução do Centro Sônia Guerra na Selva. Dê um Google lá. Vai ser uma aula aqui de preservação ambiental. Você vai ver tudo que é cor-de-rosa, lilás, assim, a imagem de satélite, é tudo que é cidade, tudo que é área urbana. E aquilo que é verde é área de selva. Então, Glauber, caso tenhamos no futuro um combate em área de selva, essa guerra na selva ela não vai se dar única e exclusivamente dentro da floresta, e sim em área urbana, em área de ribeirinhos, pequenos vilarejos, ao longo das calhas dos rios e também na floresta. Então, o guerreiro de selva, a formação dele, durante o curso, nas 5 semanas, os alunos eles aprendem várias configurações de operações que poderão ser conduzidas naquele ambiente operacional. Respondendo a sua pergunta, incluindo também a parte de fronteira. Parte de fronteira com todos os países que fazemos fronteira. Agora veja, nosso país, a nossa missão constitucional é defesa da pátria, defesa do território. Aqui ninguém passa. Como dizia, deixe que entrem, por aqui não passarão. Esse território é nosso. Ninguém pode entrar aqui. Então, o guerreiro de selva ele tem conhecimento em área, inclusive tem operações também em área urbana durante o curso, tem operações de LO, tem garantia de lei da ordem, tem operações em área de selva, tem operações ao longo da faixa dos rios, e quem conhece o terreno dita o combate, não é isso? Então, eu não sei se eu divaguei muito, acho que tá no eixo, mais ou menos. Então, veja, devemos manter, sim, atentos e vigilantes, 1 minuto sem deixar de estar preparado, mesmo que leve 100 anos sem ser preparado, sem ser empregado. Aprendendo, absorvendo novas técnicas e tecnologias, sem sombra de dúvida. A última vez que eu tive lá no SIGS, fui apoiar o pessoal lá numa instrução, eu fiquei abismado, porque eu sou dinossauro já. E os garotos com tablet, com GPS de última geração, com estudo de carta topográfica digital. Eu achei isso sensacional, porque a gente tem, concluindo essa parte que você falou, manter a rusticidade do combate, porque ainda a selva é medieval, com a tecnologia, com o aprendizado, para que a gente não vire domador de cavalo sendo atacado por blindados. Muito bom, cara. Olha só. Hoje é uma realidade, mas já foi assim, bem estratégico ter o SIGS ali. Passa pra gente aí o que é a selva brasileira, a importância da selva pro Brasil, a importância do exército brasileiro ali, né, cara? E o SIGS, né, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, capacitando o soldado combatente brasileiro para que ele possa... Ótimo. Deixar aquele território ali com raízes, né, e firmado que aquilo ali é território brasileiro, né, e não internacional, por favor. Bom, eu havia comentado algumas vezes no último podcast, e eu gostaria de, mais uma vez, convidar a todos a participar de um processo, que é um processo de estudo. Então, aqueles que estão nos ouvindo, quando vocês estiverem com dúvidas, quando vocês estiverem na escuridão, acendam um candeeiro, um lampião. Qual é o nome desse candeeiro? Qual é o nome do lampião? É a história. Uma história verdadeira, uma história realmente séria, uma história sem tendências, uma história real. Então, Glauber, vamos voltar um bocadinho no tempo aqui. Vamos lá para 1600. Então, como é que era o nosso país na época? Nós éramos uma província. E o que aconteceu em 1648? Abril de 1648. Um combate, uma guerra no Nordeste brasileiro. Obviamente que eu não sou ousado em querer me comparar a outros historiadores que vieram aqui, mas o nosso exército brasileiro nasceu em 1648 contra a invasão de um alienígena chamada
os holandeses, e a mistura, a miscigenação do negro com o índio e o branco, nos soldamos, e aí nasceu o nosso exército brasileiro. Se formos percorrer a história, e aí nós tivemos tantos outros heróis, como Caxias, como Osório, como o Malé, Guerra do Paraguai, Tríplice Aliança. Então nós temos aí uma manta extraordinária de glória. Não nos fixemos pontualmente no hoje, no ontem, no agora. Não. Vamos estudar a nossa história grandiosa que o é. Então o nosso exército ele já nasceu forte lá em 1648, com a fusão dessas pessoas, né? Bom, com o desenvolvimento, vamos adiantar um pouquinho. Segunda Guerra Mundial. Nós fomos torpedeados do início da guerra por submarinos alemães na nossa costa brasileira. E o nosso país entrou naquele conflito bélico, na Segunda Guerra Mundial, em 1944. E quem éramos nós naquela época, Glauber? Quem éramos nós? Éramos caipiras. Éramos soldados, muitas das vezes, ridicularizados por outras tropas do mundo. Embarcamos em navios no Rio de Janeiro, seguimos para o teatro de operações na Itália. Nós não tínhamos farda. Como é que o nosso povo, que era de um país tropical, foi combater nos campos gelados da Itália? Olhem a história. Nós fomos vencedores contra um exército grande e poderoso, que era o alemão. E o alemão ele tinha medo do brasileiro. O brasileiro, quantas vezes ele tentou alcançar e vencer Montese, Monte Castelo? Então a história está aí. Muitos contam, quem tem a oportunidade de conhecer a Itália, por onde os brasileiros passaram naquela época. Se formos hoje, nós somos ovacionados. O povo brasileiro, a bandeira brasileira, se vistas em determinadas cidades na Itália, as pessoas cantam a canção do expedicionário, elas cantam o hino nacional brasileiro. Mas por que se deu a isso? Nosso povo brasileiro. Tá bom. Pós Segunda Guerra Mundial, nasceu a época grande e honrosa divisão aeroterrestre. Um grande homem, capitão, que seguiu para os Estados Unidos e aprendeu as técnicas, capitão de pessoa, e aprendeu as técnicas aeromóveis com os americanos. E trouxe para o Brasil, no Rio de Janeiro, o que nasceu a divisão aeroterrestre. Hoje, os paraquedistas brasileiros. Os boina vermelha, o pé marrom, coturno marrom. E quem construiu isso? Os brasileiros. Vamos adiantar mais um pouco. Estou falando de 45, 46, 47, 48. 10 anos depois, 1958. O que é que nós tínhamos? O primeiro curso de operações especiais nosso do Exército. 1958. E naquela época, Glauber, ocorreu um grande acidente aeronáutico no Planalto Central. Eu me perdoe, eu não me recordo exatamente aonde. Mas Planalto Central, 1958. E o que nós tínhamos? A Força Aérea Brasileira, com seus helicópteros, e a Divisão Aeroterrestre. Olha, temos que ir lá em busca dos destroços e possíveis sobreviventes. E naquela época, eu estou replicando o que um dos pioneiros do SIGS me contou. Olha, nós temos que pensar numa escola, um centro de instrução vocacionado para atividade em área de selva. Eu estou falando, então, isso aí, início da década de 60. Quando foi em 2 de março de 1964, pelo decreto 53.649, é criado o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Deveria ser uma escola sediada no norte do país, na cidade de Manaus, no coração da floresta amazônica. E quem foi o primeiro comandante? Um major. Dizem os outros militares das outras armas, por favor, não briguem comigo, mas quem levantou o braço e disse: eu vou comandar o SIGS, foi o major da arma de artilharia, Jorge Teixeira de Oliveira. O emblemático Teixeirão, nosso patrono, primeiro comandante do SIGS. E ele seguiu para Manaus e levou quem?
alguns meia dúzia de 7, 9 paraquedistas da divisão aeroterrestre e foram para Manaus. Só que naquela época, o que nós tínhamos, Glauber? Então, estou falando de 1964. O que tinha no mundo naquela época? Guerra do Vietnã. Que começou ali no final da década de 50, certo? Ho Chi Minh, França, Estados Unidos entrou na Guerra do Vietnã e fundou o JOTC, que era o Jungle Operation Training Center, que era um curso, o Centro de Guerra na Selva deles, nos Estados Unidos da América. Aonde? Zona Livre do Canal do Panamá, o JOTC. Então o Major Teixeira, mais os seus paraquedistas, foram para o JOTC, fizeram um curso de guerra na selva americano, chamado Jungle Expert. O símbolo do brevet é muito bonito, por sinal. É uma caravela, no uniforme de passeio, uma caravela azul, escrito em cima Jungle, embaixo Expert. E no uniforme de combate, ela toda verde. O Major Teixeira, então, voltou dos Estados Unidos e começou a construir o que é hoje a maior escola de guerra na selva do mundo, o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Ele foi comandante, então, de 2 de março de 64 até, salvando a minha memória que já está pifando, 1970 ou 71, me perdoem, de Guerra na Selva se eu estiver falhando aí, 70, 71. Então, assim nasceu a grande catedral que chamamos a Casa do Guerreiro de Selva, o SIGS, que é referência mundial e que nesse ano completamos 60 anos de sua criação. Excelente, irmão. Caramba, cara. Um flash assim. E o Teixeirão, então, tudo começou com o Teixeirão. Ele é maior do que o nome dele. Ele estava acima do tempo dele. Você conversando com os mais antigos, né? Quem serviu com o Coronel Teixeira e foi pioneiro, você começa a conversar, a pessoa se emociona, a pessoa chora, porque o Coronel Teixeira, ele não tem palavras para descrevê-lo. Porque a liderança dele, a capacidade de gestão, a capacidade agregadora, o pensamento técnico e estratégico do que precisávamos da época, era além do nosso tempo. Ele estava além do nosso tempo. Ele era se estivesse hoje aqui conosco, ele pensaria coisas como se estivéssemos no ano de 2150, algo assim, entendeu? Fazendo uma comparação a grosso modo.